Fala aí, torcida, a gente tá de volta com o nosso canal Vamos Vasco. Depois de algum tempo aí sem postar, eu estava viajando, agora a gente tá de volta aí com as notícias do Vascão. Mesmo em viagem, não deixei de acompanhar as notícias do Vasco, ver como que foi aí o jogo do Vasco contra o Fortaleza, como que foi essa semana do Vasco, cara. E até agora eu estou extremamente assustado do porquê o técnico Maurício Barbieri ainda segue como técnico do Vasco. Ainda não consigo enxergar um critério possível para a permanência aí do Maurício Barbieri no Vasco, né? Não consigo entender o porquê da diretoria do Vasco ainda sustentar a permanência desse treinador. O Vasco hoje é o 18º colocado, com apenas 6 pontos conquistados dentro da Série A do Campeonato Brasileiro. Não vence desde a primeira rodada, não venceu nenhum jogo dentro de casa. Para o Campeonato Brasileiro, o Vasco já está eliminado da Copa do Brasil, outra competição que era importante para o Vasco nesse ano. E, infelizmente, o nosso treinador segue no comando. Impressionante, cara. E nessa semana o Paulo Brax vem dar uma entrevista aí para explicar algumas coisas, né, cara? E é mais do mesmo, é a mesma coisa que a gente já sabia que ele iria vir e falar para o torcedor vascaíno. O Vasco hoje não tem comando. O Vasco hoje continua a mesma bagunça que sempre foi anos atrás. A diferença é só que mudou o idioma de quem está comandando o Vasco, né? Antes o idioma era brasileiro, agora passou a ser inglês. E com certeza a bagunça continua dentro do Vasco. O Vasco não tem dinheiro, o Vasco não está conseguindo honrar com seus compromissos, não está conseguindo competir com outros times para contratar grandes jogadores pro Vasco. A gente perdeu o Cuejá pro Corinthians. O cara tá acertado com o Corinthians, velho. O que o Corinthians tem que o Vasco não tem? Não consigo entender, velho. O Corinthians está muito mais quebrado do que o Vasco e o jogador acaba indo para o Corinthians. Esse é só um pequeno exemplo. Logicamente o torcedor espera vir bons jogadores, porém a diretoria do Vasco não dá mostras que vai conseguir contratar grandes reforços pro Vasco. E o time continua nesse marasmo, continua jogando mal, continua perdendo todos os jogos dentro do Campeonato Brasileiro. E com certeza o técnico Maurício Barbieri continua lá no comando, cara. É impressionante a diretoria do Vasco não cogitar mandar embora o Maurício Barbieri. Teve informações aí que ele teria até mesmo chegado a entregar o cargo, porém teve uma reunião e ele continuou no comando do Vasco. Na minha opinião, o Maurício Barbieri já poderia ter sido demitido umas 2, 3 rodadas atrás, ou até mesmo antes disso, né? Você não vê o time do Vasco evoluindo mais, o Vasco tá regredindo. Jogo após jogo, o Vasco vem jogando um futebol totalmente desorientado, um futebol, cara, que não dá nojo de assistir o Vasco jogar. E quando você acha que parece que vai dar alguma coisa certa, o treinador vai lá, faz alterações e coloca o Miranda no lugar do Manuel Capasso. E acontece o que aconteceu no jogo contra o Fortaleza, né? É um absurdo a gente continuar vendo a cara do Maurício Barbieri ainda no comando técnico do Vasco. E para esse jogo contra o Flamengo, na minha opinião, é o ultimato, mano. Se o Vasco tomar um sacode, perder de goleada, ou até mesmo perder por um placar mínimo aí, 1-0, 2-1, o Maurício Barbieri não tem que continuar no Vasco, cara. Não tem um porquê sustentar esse treinador no Vasco. O Vasco tá quase na última colocação no Campeonato Brasileiro. Isso é muito grave. O torcedor escolheu a SAF, o torcedor que foi lá, votou, sócio, torcedor, benemérito, aquela coisa errada toda que escolheu a SAF, escolheu esses caras para que o Vasco não fosse mais o Vasco dos últimos anos, que não fosse o Vasco rebaixado, que não fosse o Vasco motivo de chacota, que não fosse o Vasco que só vivia na zona do rebaixamento quando estava na Série A do Campeonato Brasileiro. E isso está acontecendo. A SAF veio e continua a mesma coisa dentro do Vasco. Eu não sou contra a SAF, para deixar bem claro aqui, eu sou a favor da SAF, mas na minha opinião, do jeito que está sendo trabalhado dentro do Vasco, a escolha dos profissionais que eles, das 777 partes, fizeram para trazer para o Vasco, foi totalmente equivocada. Paulo Brax não é profissional para trabalhar no Vasco, Abel Braga nunca trabalhou como diretor técnico na sua vida, ele é técnico de futebol. Maurício Barbieri, ele é estagiário. Para ser técnico de futebol, ele precisa comer muito feijão, meu amigo. Precisa aprender muito, porque ele é muito ruim, muito fraco esse treinador, não tem a mínima condição de trabalhar em um time grande. Vai trabalhar em algum time pequeno, Série B, Série C, isso aí tá de bom tamanho para ele, porque ele não tem a capacidade nenhuma de trabalhar num time grande. Ele é um treinador totalmente sem ideias, ele não consegue ter outros planos aí dentro da partida. O que o adversário te pressiona a fazer isso, a mudar muitas vezes a sua tática de jogo, a mudar algumas peças, e ele não faz isso. Ele continua com o mesmo esquema, ele continua fazendo as mesmas alterações fracas, tá certo? O elenco é muito fraco, mas ele poderia fazer algo melhor, né? Tem muito jogador aí que poderia ganhar mais oportunidade, que o treinador sequer vem dando mais minutos a esses jogadores. Na minha opinião, o maior erro que o Vasco vem cometendo até agora é a permanência e é manter o Maurício Barbieri. O outro erro é manter o Paulo Brax, porque é ele que vai contratar os jogadores que vão vir pro Vasco. Informações sim que muita coisa passa pelo Paulo Brax, porém ele não tem total liberdade para assumir isso, né? Para fechar com algum jogador que agrade a ele. E sim, esses jogadores têm que passar pelas 777 partes para a empresa norte-americana dar o aval. Aí que essa informação me causa uma grande estranheza.
como que a 77 Partners dá aval para o Vasco contratar Matheus Cocão, Carabarral, um jogador veterano de 32 anos, argentino, que não jogou absolutamente nada no Santos. Como que a empresa dá aval para o Vasco contratar o Juan Cruz, jogador que já está sendo cogitado a ser devolvido ao Santos, porque não vem sendo utilizado pelo técnico Maurício Barbieri, e ele também não mostrou absolutamente nada para estar jogando no Vasco. Não consigo entender os critérios dessas contratações. Muito torcedor que ainda está eufórico ainda com a janela de julho, que sonha com grandes jogadores, eu estou totalmente desiludido. Na minha opinião, não virá grandes jogadores para o Vasco, vai vir mais do mesmo, vai vir jogadores medíocres, do mesmo jeito que foi feita as contratações no início do ano. O cara gastou 110 milhões para montar esse time fajuto do Vasco, cara. Um absurdo, né, cara? Como eu já falei inúmeras vezes aqui nesse canal, já disse aqui várias vezes que vários outros diretores executivos teriam feito coisa melhor, teria tentado convencer o scout aí, a 77 Partners, de maneira mais convincente para trazer jogadores bons para o Vasco, né? Não trazer somente jogadores jovens, trazer jogadores aí para vender no futuro. O Vasco não é isso, o Vasco não é Red Bull Bragantino. Porém, o que eles estão fazendo com o Vasco é um absurdo. E o Vasco, se não mudar drasticamente, vai cair para a Série B do Campeonato Brasileiro. É o time mais fraco do Brasileirão. O Vasco não ganhou do Coritiba, meu amigo. Por aí você vê a fraqueza que é o time do Vasco, a fraqueza que é o nosso treinador. E você aí, torcedor, o que você acha desse momento atual do Vasco? Se você acha que o Vasco vai escapar aí desse descenso, se você acha que o Vasco vai conseguir escapar do rebaixamento, e o que você espera para o clássico de segunda-feira, às 8 horas da noite, contra o Flamengo, no Maracanã. Na minha opinião, o Vasco não é favorito. O Flamengo ontem conseguiu ganhar bem do Fluminense. O Fluminense é um adversário muito mais forte do que o Vasco. E com certeza o Vasco não é favorito. Vai ter algumas voltas aí ao time do Vasco. O Maurício Barbieri poderá ter algumas opções aí. O Pedro Raul está de volta, né? Depois de cumprir suspensão do terceiro cartão amarelo. O Robson Bambu muito possivelmente será reserva do Manuel Capasso. Ficará no banco, né? De volta aí à disposição do treinador. E também o lateral direito, Gabriel Dias, que não jogava desde a Série B do ano passado. Já está totalmente recuperado e já está à disposição do nosso treinador. Muito possivelmente o Vasco deverá entrar em campo para esse jogo contra o Flamengo com o goleiro Léo Jardim, com o Pumita Rodrigues voltando à titularidade, a zaga com Capasso, Léo Pelé, Lucas Piton, no meio campo com o Jair, Galaza, Barros ou Carabarral. Existe a possibilidade do meio argentino ganhar uma vaga aí no time titular do Vasco, e também no ataque do Vasco, muito possivelmente Gabriel Peck, Alex Teixeira e Pedro Raul. Esse muito possivelmente será o Vasco que vai enfrentar o Flamengo aí na próxima segunda-feira. Bom, a gente que falou aí de reforço, né, cara? Nos últimos dias, vários nomes estão sendo especulados. Eu fiquei de longe acompanhando, vendo aí os nomes que o Vasco teria demonstrado interesse, que foram especulados. Vários desses nomes foram totalmente descartados. E hoje as informações que a gente tem é que o Vasco estaria disputando a contratação de 2 jogadores que atuam aí, tanto no ataque e também no meio campo, né? O meio-campista Matheus Pereira, jogador que está atualmente jogando no futebol árabe. Ele já é um sonho antigo do Vasco, né? O Vasco tem interesse nesse jogador de acordo com o central da bola, porém disputa essa contratação com o Palmeiras, né? Ou seja, o jogador vai pro Palmeiras, né? Porque a diretoria do Vasco não tem condições de competir com outros clubes aqui no Brasil. Se tiver leilão, o Vasco sai fora, o Vasco não consegue contratar jogadores que estão sendo disputados por outros times, né? O Vasco só quer jogador livre aí que vai fechar de graça com o nosso clube. Esse jogador, na minha opinião, se o Palmeiras intensificar realmente, ele não vem para o Vasco. Porém, de acordo com as informações, o Vasco tem sim interesse no jogador e vamos ver o que vai acontecer, né? Outro jogador que o Vasco tem interesse é o atacante Savarino, jogador que passou pelo Atlético Mineiro, despertou interesse do Fortaleza inicialmente, estava aí muito perto de fechar com o Fortaleza, porém surgiu outros clubes aí na parada, né? E entre eles está o Vasco. O Vasco demonstrou interesse no jogador, está atualmente jogando no Real Salt Lake, lá dos Estados Unidos, e que poderia voltar ao futebol brasileiro. É um jogador caro, o Vasco teria que desembolsar aproximadamente aí entre 12 a 14 milhões de reais se quiser comprar o jogador. Com certeza seria um baita reforço, né? O jogador atua mais pela ponta esquerda, posição extremamente carente hoje no elenco do Vasco, não dá para jogar com o Figueiredo de ponta esquerda, pelo amor de Deus. Na minha opinião, tá na hora de contratar um jogador para essa posição, e o Savarino seria uma baita contratação, na minha opinião. Se for o Savarino do Galo, né? Se for aquele jogador, com certeza seria um ótimo reforço pra gente, né? Porém, o Vasco vai ter que disputar ele com vários clubes, e hoje o Fortaleza seria o time que está um passo à frente de contratar esse atleta. Deixa aí nos comentários aí o que você acha desses 2 nomes
Outros nomes foram descartados, como eu falei, Cuejá vai para o Corinthians, Rafael Carioca, ex-jogador do Vasco, passou pelo Vasco lá em 2010, também foi descartado pela 77 Partners. Esse seria um baita nome, na minha opinião. Jogou muita bola nessa temporada lá no México, no Tigres. O Tigres foi campeão mexicano com o Rafael Carioca sendo um dos principais jogadores e o cara é vetado pela 77 Partners, né? Não consigo entender esse critério, né? Além do mais, o jogador é vascaíno. Vários jogadores argentinos aí, todos eles foram descartados pela diretoria do Vasco nesse momento. Vamos aguardar aí como que vai ficar essa situação de reforço, assim que a gente tiver mais novidades, vamos trazer aqui no canal. Agora a gente está de volta com um vídeo todo dia aqui no nosso canal Vamos Vasco. Bom, pessoal, valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve e ativa o sininho. Tamo junto, forte abraço e é nóis!